O tempo, implacável e silencioso, tem o poder de apagar pegadas, de enterrar memórias sobre camadas de poeira invisível. Em 1994, uma manhã que deveria ser marcada por flores, sorrisos e promessas eternas, tornou-se um eco de ausência. Uma noiva, Maria Aparecida Alves, vestida de branco, saiu de casa rumo à igreja onde todos a esperavam, mas nunca chegou. No caminho entre a vida sonhada e o altar, ela se perdeu no vazio, engolida por um mistério que o tempo guardou. Bem-vindos! Este é o espaço onde histórias esquecidas voltam a respirar, onde memórias soterradas encontram voz e onde o silêncio do tempo se transforma em narrativa. Aqui, reconstituímos aquilo que parecia perdido, dando luz às sombras e corpo aos ecos. Hoje, vamos viajar até São João del Rei, uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, para reviver o dia em que uma vida inteira foi interrompida. Uma história de amor que nunca chegou ao seu destino. Um vestido que se tornou símbolo de ausência e um mistério que ainda hoje resiste ao esquecimento. Maria Aparecida Alves tinha 32 anos em 1994. Filha de uma família simples, cresceu em São João del Rei, uma cidade mineira onde as ruas de pedra ecoam passos antigos e onde a rotina, quase sempre, seguia tranquila. Era bibliotecária em uma escola local, conhecida por sua doçura e paciência. Seus alunos lembravam dela como alguém que não apenas emprestava livros, mas também emprestava tempo, escuta, conselhos. Naquele ambiente de prateleiras empoeiradas e páginas marcadas pelo uso, Maria se transformava em guia de mundos, alguém que incentivava as crianças a sonhar. Fora da biblioteca, sua vida era igualmente serena. Gostava de preparar bolos simples para a família, de cuidar das plantas na varanda e de escrever pequenas anotações em um diário que poucos conheceram. Era noiva, e aquele sábado deveria ser o dia mais feliz de sua vida. A cidade inteira comentava o casamento. Amigos e parentes se reuniam, enfeitavam a igreja, arrumavam as flores, ensaiavam canções. O noivo, nervoso e esperançoso, aguardava com o coração acelerado. Naquela manhã de sábado, o sol iluminava as ruas estreitas. Maria saiu de casa com o vestido branco cuidadosamente bordado. Alguns vizinhos ainda lembram de vê-la atravessando a esquina, segurando o buquê com firmeza, o olhar brilhando de emoção. Parecia uma pintura viva, a personificação da esperança. Mas, de repente, o curso natural daquele dia perfeito se quebrou. O relógio seguiu implacável. Minutos se transformaram em horas. Na igreja, o silêncio tomou conta do espaço. Primeiro, sussurros. Depois, inquietação. Finalmente, o desespero. Maria não chegou. O altar permaneceu vazio, e a cidade mergulhou em uma perplexidade que parecia impossível de ser explicada. Naquele instante, São João del Rei deixou de ser apenas cenário de um casamento e se tornou palco de um mistério. O que aconteceu entre a saída de Maria de casa e a chegada que nunca aconteceu? Que forças invisíveis a arrancaram do caminho mais importante de sua vida? O tempo, cúmplice cruel, não deu respostas. Apenas silêncio. A notícia da ausência de Maria espalhou-se como fogo pelas ruas de São João del Rei. No início, muitos acreditaram que havia sido apenas um atraso, talvez um detalhe do vestido, um imprevisto qualquer. Mas, à medida que os ponteiros avançavam, a ansiedade transformou-se em pânico. O noivo, pálido, tentava conter o desespero. Os convidados cochichavam, os parentes corriam pelas ruas. A cidade inteira, em poucas horas, estava tomada pela sensação de que algo impossível havia acontecido. A polícia foi acionada. Buscas imediatas começaram, primeiro ao redor da igreja, depois nas ruas vizinhas, becos, terrenos baldios. O vestido branco deveria ser um farol fácil de ser encontrado, mas não havia sinal. Cães farejadores foram chamados, mas perderam o rastro em uma esquina próxima à casa da família. Era como se Maria tivesse simplesmente evaporado.
Os jornais locais rapidamente publicaram a notícia: noiva desaparece a caminho do altar. Manchetes que chocaram não apenas a cidade, mas todo o estado. A história parecia saída de uma lenda sombria, e a cada hora que passava, a esperança diminuía. A família mergulhou em desespero. A mãe de Maria chorava sem forças, repetindo que a filha jamais fugiria do próprio casamento. O pai, em silêncio, caminhava pelas ruas como se procurasse respostas nas pedras da calçada. O noivo, acusado por alguns de estar envolvido, jurava a inocência e se tornava alvo tanto de compaixão quanto de suspeita. Apesar do esforço inicial, a investigação logo se perdeu em becos sem saída. Não havia testemunhas além de alguns vizinhos que a viram sair. Nenhum vestígio, nenhum objeto deixado para trás. Sem provas, sem pistas, as autoridades começaram a reduzir os recursos destinados ao caso. O tempo, mais uma vez, começou a engolir a história. Os dias transformaram-se em semanas, as semanas em meses. Aos poucos, a ausência de Maria deixou de ser manchete e passou a ser apenas um sussurro. A cidade, ainda marcada pela estranheza, retornava à sua rotina. Mas, para a família, cada manhã era uma ferida aberta. A cada casamento que se realizava na igreja, uma sombra pairava. A lembrança de uma noiva que nunca chegou. Assim, o caso mergulhou em silêncio. Uma investigação interrompida, uma família sem respostas, uma cidade que aprendeu a conviver com o vazio. O tempo, cruel e paciente, começava a impor sua poeira sobre a memória de Maria Aparecida Alves. Os anos começaram a passar com a disciplina de um relógio antigo, daqueles que tocam a cada hora como se lembrassem a casa de que o tempo ainda está ali, trabalhando, roendo, apagando. 11 anos. Em São João del Rei, a ausência de Maria tornou-se um costume silencioso. O bairro aprendeu a conviver com o vazio como quem se adapta à sombra de uma árvore que de repente deixou de dar frutos. O silêncio passou a morar nos espaços onde antes havia riso. E a poeira do tempo assentou-se sobre fotografias, vasos, livros, cartas que nunca chegaram. A mãe de Maria, que antes falava com a leveza de quem conhece os nomes de todas as flores, passou a medir as palavras como quem mede remédios. Levantava-se cedo, varria a varanda, regava as samambaias que a filha gostava e deixava um copo de água ao lado da janela. Dizia sem dizer que o copo não era para as plantas, era para a volta. A casa, antes viva, tornou-se uma espécie de altar doméstico onde cada objeto preservava um eco. A caneca de esmalte azul, o prato de bolo guardado, o marcador de páginas com uma fita lilás. Em um tramo discreto, o diário de Maria. Poucas páginas, frases breves, desenhos de folhas, citações de livros que ela amava. A mãe abria o caderno de vez em quando, não para buscar pistas, mas para tocar a caligrafia, como quem toca a borda de uma lembrança que ainda lateja. O pai encontrou refúgio no trabalho manual. Consertava dobradiças que não precisavam de conserto. Lixava cadeiras já lisas. Trocava parafusos perfeitos. Calibrava torneiras obedientes. Era seu modo de ordenar o mundo quando o mundo se negara a obedecer. Construíra um banco de madeira sobre a jabuticabeira do quintal. Ali sentava-se nas tardes de sábado, a mesma tarde do desaparecimento, e conversava com o tempo. Não apresse nada, dizia ao vento, mas também não me deixe esquecer. Havia ali um estoicismo delicado em seus gestos, uma negociação íntima com a ausência. O noivo mudou-se, não por covardia, mas por sobrevivência. Em outra cidade, tentou reiniciar a vida entre rostos que não conheciam a história. Trabalhava demais, comia pouco, dormia o suficiente para amanhecer, nunca para descansar. Carregava no bolso uma fotografia pequena, tirada meses antes do casamento. Maria sorrindo na biblioteca, segurando um livro de capa gasta. Às vezes, no ônibus, olhava a foto e se perguntava como uma presença tão intensa
podia dissolver-se sem deixar rastro. Certa vez, voltou à cidade para visitar os pais, e à noite parou em frente à igreja. Não entrou. Ficou do lado de fora, ouvindo os sinos. O bronzo devolveu-lhe um eco de perguntas. Depois foi embora na mesma madrugada, sem avisar ninguém. Os colegas de trabalho de Maria na biblioteca da escola aprenderam a administrar o fantasma da falta. Uma funcionária mais nova a substituiu. Os alunos que haviam crescido ainda falavam dela. Foi a professora que me emprestou meu primeiro machado, dizia um. Foi quem me ensinou a cuidar de um livro como se fosse um pássaro ferido, lembrava outro. Em cima de uma estante havia uma caixa com cartões de empréstimo antigos, um sistema que o colégio desativou ao modernizar o acervo. Em um desses cartões, o nome de Maria aparecia anotado a lápis, junto de datas e assinaturas. Aquela escrita comedida, inclinada para a direita, parecia mover-se ainda, como uma maré tímida. A cidade, ritualística e fiel às suas festas, continuou seu calendário de procissões, coroações e fogos de artifício. Na Semana Santa, as velas desenhavam um rio de luz pelas ruas de pedra. Algumas pessoas, ao passarem por uma esquina específica, caminhavam mais devagar. Olhavam discretamente. Era ali, diziam, que alguém tinha visto Maria pela última vez. Mas ninguém cruzava as palavras ali e última em voz alta. Era um pacto de respeito. E embora novas histórias surgissem, nascimentos, casamentos, formaturas, a história de Maria continuava à espreita, uma linha fina atravessando as outras linhas da cidade, quase invisível, mas resistente. Com o tempo, a ausência tornou-se uma disciplina. A família aprendeu a dosar esperanças, como quem alterna luz e sombra numa sala para proteger os olhos. Havia dias de investimento no futuro, uma pintura nova na parede, um bolo feito sem data comemorativa, a compra de toalhas, e havia dias de retorno ao passado. Abrir o guarda-roupa e cheirar uma blusa guardada, reler uma anotação, tirar a poeira do rádio que Maria gostava. O tempo, personificado, rondava a casa, entrava sem bater, às vezes cruel, às vezes piedoso. Trazia pequenas anistias de esquecimento para que a dor não esmagasse, e depois recolhia a anistia, lembrando a todos que o mistério permanecia ali, intacto. Na igreja, casamentos continuavam a acontecer, as músicas, as flores, as promessas. De quando em quando, alguém notava no canto dos olhos uma hesitação discreta, a lembrança da noiva, que não chegou. As pessoas seguiam, a vida como sempre, insistia. Mas insistia embaixo de um céu onde faltava uma estrela. E essa falta tinha nome. Quando o silêncio dura demais, ele chama explicações. E quando não há explicações suficientes, nascem hipóteses. Em São João del Rei, as teorias proliferaram como ervas na beira de um muro. Algumas eram tímidas, quase pedidos de sentido. Outras eram duras, ácidas, afiadas. Todas, porém, tinham uma característica comum. Prometiam responder ao mistério e, no final, só aumentavam a espessura do mistério. A teoria mais benigna dizia que Maria tinha fugido. Uma fuga de última hora, motivada por um medo indefinível, um arrependimento súbito, uma carta escondida. Quem a defendia apontava pequenas anedotas, um suspiro mais longo, um olhar nebuloso numa tarde, um bilhete esquecido no bolso do avental da biblioteca. Nem tudo cabe em caixas. Era uma frase verdadeira para qualquer vida, mas foi lida como senha, pista, confissão. Essa hipótese tinha a vantagem de poupar o coração de imaginar algo pior. Tinha também a desvantagem cruel de atribuir ao silêncio uma escolha. A família, com dignidade, aprendia a não responder. O noivo, sem acusar ninguém, apenas dizia: "Eu a conhecia", e ficava nisso. Outra teoria, mais sombria, plantava desconfiança entre os próximos. Falava-se de um conflito familiar antigo, de um testemunho que ninguém apresentava, de uma dívida emocional que cobraria seu preço.
As pessoas murmuravam nomes e eventos com a precariedade de quem monta um quebra-cabeça com peças de caixas diferentes. Uma vizinha dizia ter visto um carro parado no quarteirão naquela manhã. Um carro de cor escura, ou azul, ou talvez verde, não lembrava. Um senhor afirmava ter ouvido uma conversa alterada na rua. Vozes, palavras rápidas, uma porta batendo. O tempo transforma relatos em sombras, e as sombras, sob pressão, imitam formas. A polícia, chamada de volta por essas sombras, registrava, checava e pouco depois arquivava. Houve também as visões de Maria. Em um ônibus em Belo Horizonte, alguém jurou reconhecer a noiva desaparecida. Em um hospital do Rio, uma enfermeira contou a uma prima que uma paciente com o mesmo nome havia sumido antes de receber alta. Em São Paulo, um homem disse ter atendido uma mulher idêntica em sua papelaria, comprando envelopes e canetas, com olhos de quem olha de longe. Cada história nascia com fervor, crescia com rapidez e murchava ao primeiro vento de verificação. As viagens para checar pistas eram discretas. Em 2 ou 3 ocasiões, a mãe esperava em casa, sentada, olhando o telefone fixo como quem observa um oráculo. O telefone, por sua vez, devolvia ao ambiente seu zumbido de linha, um eco elétrico do vazio. Um fio de cabelo foi encontrado numa escadaria próxima à igreja. Guardou-se num saquinho, catalogou-se, comparou-se. Não era dela. Um laço de fita, semelhante ao que Maria usava como marcador de livro, surgiu na feira, vendido entre quinquilhares de uma barraca que misturava memórias de várias casas. O laço foi comprado por uma amiga da família, entregue com cuidado, examinado com microscópica esperança. Não era o mesmo. Um motorista de táxi garantiu ter visto uma mulher de branco correndo naquela manhã. Sua lembrança, porém, variava a cada relato, como se fosse feita de fumaça. Ora corria, ora caminhava, ora acenava para alguém, ora evitava todos. Quando confrontado com outras testemunhas, o motorista dizia que a memória é um campo que muda de paisagem com a idade. Tinha razão. Alguns chamaram médiuns, outros consultaram cartas. Houve quem oferecesse mapas astrais, leituras de mão, cálculos cabalísticos. Essas tentativas não eram apenas busca por respostas místicas, eram gestos humanos de quem quer acender qualquer vela em uma noite que não termina. A família, respeitosa, não alimentava nem negava. A polícia, quando avisada, fazia o protocolo, registrava, agradecia e harmonizava a paciência com a falta de recursos. Um delegado mais velho que pegara o caso nos primeiros meses costumava dizer aos jovens: às vezes a coisa mais difícil é esperar que a água baixe para entender o curso do rio. Falava de enchentes e de investigações, ao mesmo tempo. Os arquivos do caso mudaram de gaveta, de sala, de prédio. O papel amarelou nas bordas, os recortes de jornal perderam o brilho. Uma etiqueta escrita à caneta, Maria A.A. 1994, foi substituída por outra, digitada. Depois por um número. O número não tinha face, mas guardava dentro de si um mundo. Em uma tarde qualquer, um estagiário curioso abriu a pasta, leu as primeiras páginas e comentou com um colega. Parece uma lenda, o colega respondeu. É, só que aconteceu. E fecharam a pasta com o cuidado que se deve a uma ferida antiga. A cidade, nesse intervalo, erigiu seus próprios contos. Crianças aprenderam a história pelo sussurro das avós e a adaptaram ao medo infantil de se perder a caminho de casa. Adolescentes a transformaram em desafio, caminhar sozinhos tarde na noite por certa rua e dizer o nome da noiva 3 vezes. Adultos mais prudentes evitavam a espetacularização. Sabiam que por trás de cada lenda há uma família que janta em silêncio. O mistério, de tão extenso, começava a criar suas órbitas. Uma órbita de fantasia, útil para o folclore local, e uma órbita de dor, onde giravam aqueles que não podiam partir. Entre uma e outra, um vácuo de respostas. E havia, por fim, a teoria do objeto, a mais íntima, a mais obstinada. Dizia-se, em algum lugar, que algo de Maria esperava. Não um bilhete, não uma confissão, não uma revelação espetacular, um objeto, uma peça de tecido, um botão, um adorno, algo que resistira à terra, à água, ao ferro.
um vestígio modesto que, encontrado, talvez não explicasse tudo, mas devolveria ao mundo a certeza de que a presença não se apaga sem deixar, ao menos, um fio. Essa hipótese não fazia barulho, andava de chinelos, e foi ela que se deitou no coração de quem ficou, como quem encontra uma posição para dormir sem dor. Fora de São João del Rei, o Brasil transformou-se. Novas notas de dinheiro, novas urgências, novas telas. As cidades cresceram. A internet chegou em lan houses iluminadas por monitores azuis. As conversas migraram para salas digitais onde o tempo corre de outro jeito. Jornais mudaram seu peso, revistas perderam páginas. Os noticiários narraram outras ausências. A noiva que não chegou ao altar, um dia manchete, tornou-se rodapé, depois parágrafo, depois palavra-chave dormindo em arquivo. O mundo é um organismo que, para sobreviver, precisa esquecer. Mesmo assim, de tempos em tempos, a história reaparecia como uma bolha de ar numa água parada. Um programa de rádio local fazia um especial sobre casos não resolvidos. Um blogueiro de cidade vizinha listava mistérios mineiros e incluía Maria. Em um fórum recém-criado, alguém abriu um tópico perguntando: "Alguém lembra da noiva desaparecida?" As respostas vieram como costuma vir a solidariedade da internet. Rápidas, curiosas, breves. "Minha tia lembra. Eu era criança. Dizem que foi embora por amor. Dizem que foi levada." Em poucos dias o tópico desceu na tela, impulsado por outras discussões. O algoritmo tem seu próprio tempo, mais impaciente do que o humano, mais alheio do que o das pedras. Na cidade, porém, a vida digital convivia com os sinos. A cada chuva forte, as ruas de pedra brilhavam. A água descia dos morros com a força morna das tempestades de verão, atravessando bueiros, alimentando córregos momentâneos, carregando folhas, papéis, poeira, pequenas coisas esquecidas. A prefeitura, pressionada por enchentes ocasionais, contratava serviços de manutenção. Homens com botas e luvas levantavam tampas de ferro, desobstruíam galerias, recolhiam o que o tempo acumulou em sua paciência de armazenador. Quem passava olhava a operação com a curiosidade habitual. Era como ver a cidade abrir suas veias. Ninguém imaginava que um dia dessas veias pudesse sair não apenas lixo, mas uma história. Ao mesmo tempo, a igreja passou por reformas. Pinturas retocadas, telhas trocadas, bancos lixados. O bairro ganhou um semáforo novo, uma padaria trocou de dono, uma escola replantou uma árvore no pátio. Pequenos movimentos, quase invisíveis, que, juntos, compõem a partitura de um lugar. O tempo, mestre de cerimônias, coordenava essas mudanças com a sobriedade de quem sabe que cada gesto doméstico também é geopolítica do coração. Enquanto isso, a família de Maria envelhecia com discrição. O pai passou a caminhar mais devagar, mas continuava arrumando a casa. A mãe, com as mãos mais trêmulas, ainda regava as plantas. Às vezes conversavam sobre a possibilidade de se desfazer de algumas coisas. Desistiam. Não por apego cego, mas por uma fidelidade que não sabia o que fazer com tanto espaço. Os mais jovens, que chegaram depois de 1994, olhavam a história com a distância respeitosa de quem visita um museu. Sabiam os contornos, ignoravam as texturas. Para eles, a noiva era um personagem da cidade, uma silhueta num vitral, e como toda figura de vitral, bela e intocável. A tragédia, quando fica tempo demais em exposição, corre o risco de virar estética. Na casa, porém, a tragédia permanecia humana. Tinha cheiro de roupa guardada, som de rádio antigo, luz de fim de tarde. Um dia, porque toda história que se alonga precisa de um dia, o céu escureceu cedo. Nuvens densas se juntaram sobre a cidade, como se alguém as chamasse pelo nome. A chuva caiu funda, grossa, avançando pelas telhas com a impetuosidade de quem conhece o caminho. Os sinos tocaram, os carros diminuíram o ritmo, as pessoas apressaram os passos. As bocas de lobo beberam o que puderam. O resto se espalhou pelas calçadas, arrastando pequenos galhos, embalagens, tampinhas, lembranças involuntárias. Ao final, quando a água perdeu a pressa, ficou o cheiro de terra, uma frescura grave e limpa e a sensação de que o chão respirava.
Os serviços da prefeitura foram acionados. No dia seguinte, homens abriram de novo as tampas pesadas de ferro. Não era a primeira vez, nem seria a última, mas naquela manhã específica, no buraco de uma rua específica, algo brilhava com um brilho que não era de metal nem de água. Um brilho opaco, tecido, nuvem presa à lama. Antes de ser retirado, o objeto parecia hesitar entre dois mundos, o subterrâneo que o guardava por anos e o da superfície, que o esperava sem saber. O mistério, que gosta de dramatizar quando decide se mover, respirou fundo. Em paralelo, em casas diferentes, pessoas diferentes fizeram coisas diferentes. Um menino soltou um peão, uma senhora passou café, um casal discutiu o preço do gás, um homem achou uma moeda antiga embaixo do sofá. A mãe de Maria limpou o vidro da estante onde estavam as fotografias. Gestos simples, cotidianos, anteriores e posteriores a qualquer descoberta. Porque a vida, mesmo quando toca o extraordinário, insiste em manter seus movimentos pequenos. E é nesses movimentos que o tempo mora. Esse tempo que tudo engole, tudo guarda, tudo devolve quando quer. O mundo lá fora naquela semana falava de outros assuntos. O noticiário girava, as telas piscavam, a internet acelerava. Ninguém, além de um círculo estreito e de uma cidade atenta, sabia que a história guardada sob a pedra estava prestes a fazer-se ouvir de novo. Os sinos, por descuido ou pressentimento, tocaram com um timbre um pouco mais melancólico, e o vento, que varre telhados e memórias, passou a mão no cabelo do bairro com uma ternura grave. O vazio, por um instante, pareceu inclinar-se, como se preparasse espaço para algo que viria. Na manhã seguinte à tempestade, trabalhadores da prefeitura desciam as galerias pluviais da rua central. Era uma rotina: limpar, retirar folhas, plásticos, pedras, pequenos objetos que a cidade sempre oferece às águas. Mas, naquele dia, um deles encontrou algo diferente, preso no metal enferrujado de uma grade. Um tecido. Primeiro parecia um pano velho, um resto qualquer de cortina ou lençol. Mas, ao ser retirado, o peso da lama deu lugar à revelação da forma. Rendas, costuras delicadas, pedaços ainda brancos apesar dos anos. Era um vestido de noiva. A notícia espalhou-se como um relâmpago. Encontraram um vestido no bueiro. A frase simples reverberou com uma força que ninguém conseguia conter. Quando o objeto chegou às mãos da polícia, não houve dúvidas. Era o vestido de Maria Aparecida Alves, o mesmo que ela usava naquela manhã de sábado em 1994, o mesmo que deveria ter atravessado as ruas em direção ao altar, mas que, em vez disso, mergulhou nas veias subterrâneas da cidade, escondido por 11 anos sob pedras e águas. O impacto foi imediato. A família recebeu a notícia em silêncio, como quem recebe de volta algo que nunca deveria ter partido. A mãe tocou o tecido com as mãos trêmulas, reconhecendo cada detalhe bordado. O noivo, já marcado pelos anos, chorou como se fosse novamente jovem, como se estivesse de novo diante do altar, esperando. O vestido trouxe de volta o caso. Jornais reabriram matérias, rádios comentaram, televisões enviaram repórteres. Especialistas discutiram. Como o vestido foi parar ali? Teria sido descartado intencionalmente? Arrastado pela chuva naquela mesma manhã e preso durante anos nas galerias? Quem poderia ter escondido? Quem poderia ter silenciado? A cidade dividiu-se entre alívio e terror. O vestido era a prova de que Maria existira, de que sua ausência não era apenas uma lenda, mas uma ferida real. Ao mesmo tempo, era uma lembrança de que alguém, em algum lugar, sabia mais do que dizia. As perguntas voltaram, mas nenhuma resposta foi suficiente. O vestido não falava. Era testemunha muda de um destino que permanecia incompleto. Ele carregava o peso simbólico de 11 anos de silêncio, a ausência agora materializada em tecido encharcado. O tempo personificado parecia rir em sua ironia. Guardar o objeto sob a terra, alimentado por águas e lamas, apenas para devolvê-lo no momento em que todos já quase haviam desistido. O vestido tornou-se ponte entre passado e presente,
lembrando que o esquecimento nunca é absoluto. E assim, a história terminou como começou, com um mistério. Maria nunca foi encontrada. O vestido, sim, e ele se tornou símbolo, não apenas da ausência, mas da insistência em lembrar. A cidade voltou a viver, como sempre faz, mas agora com a sensação de que as pedras das ruas escondem segredos que, cedo ou tarde, podem ser devolvidos. O caso permanece aberto, como uma ferida e como uma pergunta. Onde está Maria? O que realmente aconteceu naquela manhã? E, sobretudo, o que o tempo ainda guarda nas suas gavetas invisíveis? Histórias como a de Maria não desaparecem. Elas esperam. Elas sussurram. Elas resistem. Se você acredita que essas memórias não podem ser apagadas, inscreva-se no canal. Juntos, podemos impedir que o tempo silencie vidas que merecem ser lembradas. E eu pergunto a você: o que o vestido de noiva encontrado realmente nos diz? Foi acaso? Foi descuido? Ou foi um sinal de que alguém sempre soube mais?